Pessoal, bom dia ou meio boa tarde agora. Eu sei que a gente está entre vocês e o almoço, né? Então, uma área um tempo meio complicado o dia. Mas para nós realmente é um grande prazer estar aqui. Como firma, estar no evento como um todo, e principalmente nesse painel. Esse painel que traz empreendedores e junta empreendedores com investidores, aqueles que estão querendo fazer esse crescimento acontecer. Então, realmente, para nós é muito gratificante estar aqui. E vamos tentar explorar os diversos tipos de investimentos. Quem são os Private Equity? Private Equity é um nome que se fala muito, mas se fala muito recentemente. Eles estão aqui no Brasil há uns 15, 20 anos, mas só nos últimos 4, 5 é que realmente tem aparecido com mais intensidade na imprensa, junto aos empresários. E hoje, ainda o Brasil, em termos de Private Equity, fazendo a nossa última pesquisa, ele participa hoje, investimento de Private Equity, com quase 0,5%, metade de 1% do PIB, o que, comparando com nações mais maduras, economias mais maduras, lá o investimento de Private Equity representa 1,5%, 2%. Quer dizer, a participação de Private Equity, apesar de ter crescido muito nos últimos 4, 5 anos, ainda tem muito espaço para crescer, para triplicar de tamanho ou fazer 4 vezes o que eles já fazem. E nesse crescimento de Private Equity, nós temos aqui alguns que estão, Carlyle, General Atlantic, que estão aqui há 3, 4 anos, Tarpon está aqui há mais tempo, mas são novos, estão começando a entender o Brasil. Então, para a gente começar a falar sobre como é que esses investidores olham investimentos, como é que os empresários têm que se preparar para receber esse tipo de parceiro na empresa, é que eu queria, então, perguntar para cada um de vocês, como é que, no seu fundo, como é que vocês olham investimentos, que tipo de investimento vocês olham, em que região, que tipo de empresa, que tamanho de empresa vocês olham, que tipo de empresário vocês estão buscando, e talvez se diferenciar um pouquinho, alguns têm um DNA de ter um viés de participação minoritária, de ser um growth capital, outros com um viés um pouco mais de buyout, comprando o controle de empresas. Isso se diferencia um pouco, apesar do nome ser um só, Private Equity, tem vários tipos de Private Equity, vários tipos de investimentos que são feitos. Então, queria começar esse primeiro parte do bloco falando um pouquinho que empresa vocês estão buscando e como é que vocês olham esses investimentos. Talvez começar com o Juan, que está aqui, Juan Carlos, o Carlyle, que está aqui do meu lado. Claro, obrigado, Assuti. Bom, o Carlyle, não sei se todo mundo sabe, mas é um dos principais fundos de private equity do mundo. Hoje, estamos em mais de 20 países. E aqui no Brasil, a gente tem um fundo dedicado de $1 bilhão de dólares para investir basicamente aqui no Brasil e comprar empresas. O que a gente faz, basicamente, é procuramos empresas de porte médio para grande. Não investimos em empresas greenfield, que recém estão começando, não investimos em projetos, investimos em empresas que de alguma forma já estão consolidadas, que são líderes do setor onde elas operam, mas que ainda têm muito potencial de crescimento pela frente. Nosso DNA, o DNA do Carlyle no mundo, é de um buyout. A gente prefere comprar controle. Temos flexibilidade para ser minoritários e aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, temos feito 6 investimentos já. Um deles é minoritário, 5 foram de controle. Só que nossa diferenciação, se você quiser, aí aqui no Brasil, é que a gente não compra empresas, a gente entra em parcerias. Não compramos 100% das empresas. O que a gente procura realmente é comprar uma parcela majoritária da empresa, mas que o empreendedor ou a família dona da empresa fique com uma parcela importante dessa empresa. E a gente acredita muito dentro desse modelo. Então, o que a gente tem comprado entre 51% da empresa até 85% o máximo que a gente tem comprado das empresas. E dentro desse sentido, nosso fundo é um fundo generalista, ou seja, a gente não foca em um setor específico. A gente pode comprar em qualquer tipo de setor do mercado. Aqui no Brasil temos sido mais ativos na parte de consumo e varejo, especialmente do varejo especializado. Das 6 empresas que a gente tem, 4 delas estão diretamente relacionadas com consumo e varejo. E é um expertise, é um know-how que a gente está desenvolvendo cada vez mais aqui no Brasil e a gente acredita muito no potencial e do crescimento desse setor aqui. Acreditamos muito no Brasil, acreditamos que é um bom momento para investir hoje no Brasil. Das 6 empresas, 4 a gente comprou neste último ano, então temos sido muito ativos, talvez um dos fundos de private equity mais ativos do mercado
nos últimos meses. E, basicamente, o que a gente procura é potencial de crescimento e, dado o nosso modelo de parceria, precisamos muito identificar o empreendedor que tenha valores parecidos com o que a gente tem e que tenha uma visão do negócio que seja condizente com o que a gente tem. Então, parte importante do nosso modelo não é unicamente encontrar uma empresa adequada para investir, mas um sócio adequado para a gente empreender. Muito obrigado, Juan. E aí, passando, talvez, dar uma posição até um pouquinho diferente, enquanto Carlyle fala em buyout, em compra de controle em geral, não necessariamente todos os investimentos, fala um pouquinho com o General Atlantic. General Atlantic já é um fundo bem diferente, ele tem uma captação de fundos diferentes, então tem um viés de investimento, de tempo de investimento diferente de Carlyle, e também pelo DNA, com participações minoritárias. Aí, talvez, então, o Martin fala um pouquinho de como é que isso afeta a forma como ele vê as empresas e empresas onde ele pretende investir. Perfeito. Primeiro que nada, é um grande prazer estar aqui. Eu sou voluntário da Endeavor há 10 anos, e esse evento cada ano é melhor, e fico muito emocionado de ver a sala cheia e ver sendo transmitido pela internet. Acho que a Endeavor cresceu muito nos últimos 10 anos. Não é mais um venture, não é mais um growth equity, agora já está mais para uma Carlyle, já está num porte bem grande, bem maduro, e é muito orgulho ter sido parte por 10 anos dessa história. Eu comecei minha carreira como consultor, e toda pergunta você tem que pensar como uma matriz, não? Então, eu olho a matriz do private equity em três fases de baixo. Tem o venture capital, capital aventura, que financia business plans, empresas que têm capacidade de crescer 10 vezes por ano. No meio tem growth equity, que é capital para crescimento, que é o que a General Atlantic faz. São empresas que já são lucrativas, mas ainda não são maduras, crescem 20%, 30%, 40% ao ano, mas já tem um modelo de negócio comprovado. E na terceira dimensão, são empresas já mais maduras, que você compra o controle para melhorar a eficiência operacional dela, turbinar um pouco o crescimento, geralmente alavancado. São os 3 segmentos, e os fundos geralmente se focam em um dos 3. E a outra matriz para pensar é como os fundos são organizados. Tem fundos que são 100% brasileiros, primordialmente brasileiros, a Tarpon é um claro exemplo. Tem fundos que são internacionais, porém com franquias regionais e fundos regionais, a Carlyle na América Latina é isso. E tem fundos que são absolutamente globais, que apesar de ter escritórios regionais, eles têm um único capital, que é o mesmo para todo mundo, e não tem pools de capital diferenciado para cada região. Então, eles são mais integrados globalmente. A General Atlantic é focada em empresas de crescimento e é uma empresa 100% global. Nós só temos um pool de capital, todos os investidores participam de todos os investimentos, e os executivos que trabalham no fundo ganham tanto. Eu, como sócio, a GE ganhou tanto no investimento que é feito na China como que é feito no Brasil. Então, tem uma outra dinâmica de investimento. Essa é a segmentação. A gente investe em crescimento. Que tipo de investimento a gente procura? Eu fui empreendedor e estou no private equity já há 8 anos. É muito simples. E 3 coisas que eu procuro. A primeira é um mercado que vai crescer por 10 anos. É uma onda de 10 anos? É a primeira pergunta que eu pergunto. Porque se é uma onda só de 5 anos, não é boa o suficiente. Porque daqui a 5 anos você vai querer vender, e se o mercado parar de crescer, o preço que você vai conseguir vender não vai ser atrativo o suficiente. Então, a gente gosta de apostar em ondas gigantes, ondas de 10 anos, sonhos grandes. A segunda é a empresa que a gente investe tem barreira de entrada? E a pergunta-chave para determinar se uma empresa tem barreira de entrada ou não é quanto dinheiro preciso dar para alguém montar uma coisa igualzinha. Se esse dinheiro é um número bastante baixo, não faz, não tem barreira de entrada. Se esse dinheiro é impossível, infinito, maravilhoso, pode pagar 50 vezes EBITDA, que essa empresa é uma joia. E o terceiro, que tem a ver com a pergunta dos fundos, se essa companhia combina comigo e com o meu fundo. Tem certas situações que um fundo brasileiro focado no Brasil tem muito mais para agregar. Tem certas situações que um buyout de controle, com toda a aparelhagem que ele traz, vai ter muito mais a agregar. E nessas situações, provavelmente, é melhor que esse outro fundo faça. Então, a gente procura encontrar situações, ou porque a empresa tem um setor que a gente conhece, ou porque o desafio é um desafio que a gente já enfrentou em outro lugar, ou porque a necessidade de tecnologia é uma coisa que a gente entende para caramba, tem que ter um bom encaixe. Se você fala sim para as 3,
é um bom investimento para a GA e vai ser provavelmente um ótimo investimento para a pessoa que está se associando com a gente. E aí dá uma ideia de como é que você tem um nome só, Private Equity, mas tem vários perfis de Private Equity, tem vários DNAs, tem vários tipos de investidores, para cada tipo de investimento, para cada tipo de empresário, para cada tipo de empreendedor. Se você fosse fazer um pitch, se tivesse aqui um empresário, um empreendedor, e você está fazendo um pitch para entrar na empresa dele, está lá disputando Carlyle e GA, e aí eu vou instigar um pouquinho. Como é que se diferencia? Como é que GA é diferente de Carlyle ou Carlyle é diferente de GA? Na hora de participar, não de fazer o investimento, na hora de participar dessa administração no período em que ela continua ou vai ser seu portfólio. Eu comecei da outra vez com você, vamos começar com o Martim agora então. Vamos lá. É impressionante, nós como investidores, para escolher uma empresa, olhamos 200, escolhemos 20, olhamos para trás, para frente, viramos para baixo, fazemos filtros, gastamos 6 meses para olhar a empresa e, às vezes, no final de tudo, não compramos. No momento do outro lado, o lado do investidor, ele contrata um banco, o banco convida um seleto grupo de 40 fundos para bidar pela empresa, por convite, você tem que ser muito importante para ser convidado, e o critério de seleção de 95% dos leilões que eu participei, quem pagou mais levou. Com pouca referência, a pergunta tão vital é quem que vai ajudar mais minha empresa. E a maioria das transações, as pessoas não estão vendendo 100%. Podem até estar vendendo o controle, mas ainda vão ficar com a participação. E mesmo quando vendem 100%, não tem coisa pior de você vender a tua empresa 100% e 5 anos depois vê-la e ver que foi destruída. E que ela não cumpriu as expectativas do que você gastou 20 anos construindo. Então, escolher o sócio é muito, 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 muito importante. E a Endeavor tem a revista Endeavor tem um site onde os voluntários escrevem blogs, e eu escrevo um blog, tem um lá como escolher o sócio, mas para quem não sabe ler, vou resumir. O principal é pegar referência. Ou seja, se você vai se associar com o Carlyle, com o sócio XPTO, liga não para as investidas agora do Carlyle e daquele sócio, porque nenhum sócio vai falar mal de sócio. Liga para os ex-investidas, liga para os ex-sócios e pergunta como foi o casamento com Carlyle ou com GA. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão escolher GA sempre e Martin Escobar sempre. Mas é muito importante, é muito, muito importante. A GA, principalmente, é minoritária, então ela tende a não concorrer muito com Carlyle. Aliás, é rara vez que a gente está concorrendo com Carlyle, então a gente não bate de frente tanto. As áreas que, muito brevemente, como a gente não controla, a gente não manda, a gente tem que convencer. E para convencer tem que encantar. Então, a gente é um bando de encantadores, fica dando sugestões, tentando convencer as empresas. E como o Zeca falou, é difícil. No Brasil, um empreendedor é temoso, porque o sucesso dele fez ele ser temoso. Então, entra mais bem-sucedido, mais temoso. E como você só quer investir em empresas bem-sucedidas, só investe em temosos. Então, você tem que convencê-lo. A gente ajuda em estratégia, porque a gente conhece as indústrias. A gente ajuda em tecnologia, tem um time de 6 pessoas que só fazem tecnologia e a gente traz para casa as companhias. Em finanças, tem um time de 5 pessoas mundiais que ajudam as empresas a preparar para IPOs, fazer estruturações. Em recursos humanos, nós temos 30 anos de investimento, 300 empresas investidas, mais 2.000 funcionários que passaram por nossos critérios de avaliação. Hoje em dia, já 1 de cada 6 executivos que a gente traz para nossas empresas vem da nossa rede de relacionamentos e também em contatos internacionais. Metade de nossas empresas, durante o tempo da nossa estadia e sociedade, se internacionalizam. E nossa rede de contatos é uma coisa que a gente alavanca muito e faz isso de uma maneira estruturada. E esse é o cardápio que a gente mostra para as pessoas que viram nossos sócios. Obrigado, Martim. Com você, Juan. Quase me convenceu, Martim. Não, na verdade, eu concordo com o Martim com todos os pontos que ele colocou e a gente não é competidor. Inclusive, o Carlyle, dentro do espectro que a gente trabalha, que é mais para um buyout de média para grande, nossos principais concorrentes diretos, eles têm um modelo bem diferente do que a gente. Eles preferem comprar 100% da empresa. Mas é por um motivo muito simples, é porque é mais fácil.
O dia depois do investimento, é muito mais fácil você ser dono de 100% da empresa e fazer as mudanças que você quer fazer, colocar aí os best practices que você tem, colocar o management profissional que você vai contratar e fazer o que você quiser. É muito mais fácil fazer isso que fazer isso em um modelo de parceria. Porque não importa se teu parceiro, o fundador da empresa, tem 15% ou ele tem 49%. No final das contas, vai ser uma cogestão. Se você realmente começa a entrar em briga com o empreendedor ou com a família, não importa quão bom é a indústria ou quão bom é a empresa, você mata o investimento, vai ser um investimento ruim. Essa é a nossa principal crença, né? E por isso que a gente realmente tem se especializado em isso, em trabalhar com famílias e em trabalhar com modelos de parceria. O que o Martin comentou é exatamente o que a gente faz quando fazemos o pitch. Quando a gente vai lá e nos apresentamos, primeiro que a gente tenta evitar todos os leilões, porque é exatamente o que ele comentou. Os bancos de investimento, que o que tentam fazer é não deixar que você fale com o vendedor e tentar fazer uma coisa absolutamente matemática, técnica, onde realmente você não está desenvolvendo nem conseguindo enxergar bem quem vai ser seu sócio. Isso funciona para quando você vende 100% da empresa e você é um vendedor. A gente não está procurando empresas à venda. A gente está procurando empreendedores que procuram sócios. Sócios para levar a empresa para outro patamar. Normalmente, onde a gente encontra um fit, são com empresários que eles sabem que já chegaram a um nível onde eles precisam de ajuda para levar a empresa para outro patamar, especialmente se eles querem ir para o mercado público, para um IPO. E é aí onde a gente pode agregar muito valor, porque a gente entra, eles deixam o dia a dia da empresa, deixam a gestão, a gente não acredita em ser sócios de uma pessoa onde a gente vai ter duas relações, relação de sócio e relação de chefe. A gente não acredita nisso, isso vai dar conflito em algum momento. Então, eles deixam de ser gestores, eles passam a ser parte do conselho de administração e a gente traz, em conjunto e em consenso, management, gestão profissional. E aí a gente ajuda em um sinnúmero de outras formas e a melhor forma de você vender é com o track record, como o Martin comentava. Com o track record do que você fez especificamente nas empresas, que aí você tem coisas técnicas, como a gente melhorou a precificação, por exemplo, da CVC, quando a gente comprou e aumentou 30% a margem em questões de 3 meses, ou a gente trouxe especialistas de empresas como Dunkin' Donuts, que a gente era dono lá nos Estados Unidos e que é uma empresa de franquias de café, e a gente trouxe isso para aqui e melhoramos a forma de selecionar os pontos da CVC e aumentamos de 300 para 800 pontos, todos de forma rentável, etc. Coisas técnicas. Mas a parte mais difícil, e a parte que não é muito técnica, é a parte de governança. E é a parte do relacionamento com o teu sócio. E isso daí realmente é uma arte, não uma ciência. E é aí onde realmente o Martin e eu temos que dedicar mais tempo, por exemplo. Eu dedico 80% do meu tempo para o relacionamento com os sócios. Todos os cafés da manhã da minha semana, realmente dedico a ter um café da manhã com um diferente sócio de nossas empresas, onde metade do tempo a gente fala de coisas sociais e a outra metade a gente fala sobre qualquer coisa sobre a empresa. No início do investimento, normalmente, são reclamações sobre management. O entrepreneur normalmente sempre, não importa, ele concordou, ele entrevistou, ele está aí, mas sempre começa a sofrer com o momento de transição. E normalmente é sempre uma questão de cultura. Todo empreendedor, eu não vi ainda nenhum empreendedor que não seja absolutamente apaixonado pela empresa que criou. E nenhum empreendedor que não considera a cultura da empresa como a base fundamental do sucesso da empresa que ele tem. E a gente acredita nisso. Só que cultura é muito difícil de descrever. No caso do Ricardo Sayão, que é o fundador da Rehap, que a gente comprou, eu lembro que um dia ele me ligou, preocupadíssimo, e falou, olha, Juan, precisamos ter esse café da manhã, já não a quinta vamos fazer agora, porque a empresa vai falir. Ui. Eu realmente me preocupei, eu não sabia se tinha algum problema de due diligence, um fraude importante, alguma coisa aí. Ele chegou deprimido, mas realmente deprimido. E eu falei, bom, Ricardo, o que aconteceu? Ele falou, olha, uma coisa seríssima. Fui na loja lá da Aracanduva e encontrei as gôndolas aí, que tinham colocado todas as gôndolas brancas. Falei, e aí? Como e aí? Imagina isso, um pecado para a gente, gôndolas brancas. Falei, bom, mas e o que acontece com as gôndolas brancas? Ele falou, não, você não entende nada. Eu sou pediatra. Falou, eu conheço de crianças. Eu criei este negócio há 25 anos. Todas as nossas gôndolas são vermelhas. E as gôndolas são vermelhas por um motivo. Porque as crianças, o principal cor que elas enxergam é vermelho. Ele é uma coisa que ajuda as crianças. Elas se sentem bem.
Então, você não pode vir aí e colocar uma gôndola branca. E quando eu perguntei para o CEO, que é um CEO super sofisticado, que é um ex-CEO do Walmart, etc., ele falou que era porque estava mais barata, que as gôndolas brancas eram mais baratas, por isso que ele colocou. E aí você vê, e sinceramente eu não sei se a gôndola vermelha ou a gôndola branca vai vender mais brinquedo ou não, mas o que eu tenho certeza é que ele está absolutamente convencido disso e que isso faz parte da cultura da empresa. E que todas as pessoas que trabalham na ReHap estão convencidas disso. E a gente tem que respeitar e a gente tem que trabalhar junto com isso. Né? Então, no caso da Tokstok, que foi um dos poucos casos que a gente participou de um leilão, eles não queriam vender controle, não queriam vender 100% da empresa, mas queriam vender o controle. A gente falou diretamente, o primeiro pitch que eu fiz para o Regis e para a Guilherme, que são os fundadores lá, eles apagaram o Carlyle da lista, porque o pitch que eu fiz para eles, eu falei, olha, a única coisa que eu vou falar para vocês dentro desse processo é que vocês vão sofrer. E eles falaram, olha, que tipo de pitch é esse? Eu falei, vocês vão sofrer, não importa com quem vocês se associem, vocês vão sofrer. Mas o único conselho que eu faço para vocês é exatamente o que o Martin falou, faça bem o due diligence de quem vai ser seu sócio, porque este é um casamento. Você está vendendo agora 60% da empresa, mas você fica com 40%. E você pode estar cheio de dinheiro depois, com o dinheiro que paga, mas você vai ficar deprimido se você ver sua empresa indo para o buraco. E então, na verdade, é isso. É uma sociedade, uma parceria. É com quem você entra em casamento. Tem que ter fit e valores em comum. Muito obrigado, Rua. A gente falou um pouquinho, então, a gente já falou sobre investimento, o que eles estão olhando, depois que eles entram na empresa, como é que eles transformam, ajudam a transformar o empreendedor. E eu queria abusar um pouquinho, voltando e instigar outra vez, e acho que esse é meu papel aqui, e aí usar um pouquinho o Zeca também, que ele já falou sobre alguns investimentos. Em geral, aqui, o Private Equity tem um fundo em geral investe em 10 empresas, o Private Equity administra vários fundos, mas ele investe em 10 empresas e não vai ganhar dinheiro em todas. Se ele ganhar dinheiro em 6, 7, está ótimo, mas vai perder 3 ou 4. E é isso que eu queria instigar, eu queria ir no que ele perdeu, eu queria ir nos exemplos ruins, nos lessons learned, onde ele aprendeu em algum erro que ele tenha cometido, ou na fase de investimento, ou na fase já de administração, ou na saída do investimento, contar um pouco do caso de erro, e não para fazer fofoca de erro, porque errou, mas porque o empreendedor que está ouvindo quer entender onde ele pode ajudar, talvez o investidor financeiro, o sponsor financeiro, como é que ele pode ajudar a não incorrer nesse erro novamente. Então, eu queria usar um pouquinho da experiência de cada um de vocês em investimentos já feitos. E a gente sabe que investimentos, de novo, não todos dão certo, alguns dão errado, e muitos dão errado e acabam sendo, às vezes, tendo uma publicidade muito maior do que os que dão certo. E talvez sem citar nomes, se for o caso, mas aonde vocês erraram e como é que o empreendedor pode ajudar para que vocês não cometam novamente esse erro. Martin, eu sei que você nunca errou, mas a pergunta é, se você um dia tivesse errado... Hipoteticamente. Você acha que você teria errado aonde? E como é que... Olha, eu vou contar uma história pessoal, que eu errei. Era como empreendedor, e é uma história que eu conto muito para os empreendedores de Endeavor, porque eu vejo acontecer muito. Toda a história de sucesso passou por momentos de quase morte. Todas. Às vezes foram muito dramáticas, às vezes menos dramáticas, mas não existe céu de brigadeiro durante 10 anos. O Submarino, que eu fui um dos fundadores, quase foi vendida por $1 bilhão em menos de 2 anos. Íamos todos ficar muito ricos, muito felizes. Aí estourou a bolha, e em 2003 não tinha dinheiro para pagar as contas, reduzimos custos, etc. E eu desisti. Eu desisti do Submarino e desisti do Brasil. E falei, vou voltar para os Estados Unidos. E o único emprego que eu consegui foi para ser diretor de uma fábrica de salsicha em Chicago. Como chamava? Concorrente nosso. Sim. BR Foods. E estava quase quebrada. E eu falei, olha, eu vou começar de novo, estou no Brasil 8 anos, o Brasil é o país do futuro, sempre será, internet não existe, era uma ilusão. E eu comprei a passagem e eu ia ir primeiro. E minha mulher, que estava grávida da minha primeira filha, estava com uma barrigona de 7 meses, e a gente estava indo no inverno, e estava fazendo um frio em Chicago. E eu estava indo para o aeroporto, e minha mulher me pegou no canto e falou, não desiste, não. Aí eu cancelei. Falei, eu sinto muito, fiquei. Aí, em menos de 3 meses, eu voltei para o Submarino, em menos de 1 ano fizemos o IPO do Submarino, em menos de 2 anos vendemos o Submarino por $1,6 bilhão. Então,
uma história de morte quase acontecida. Se não fosse por minha mulher, seria hoje muito mais pobre do que eu sou. Eu acho que não desistir. Eu acho que toda história de sucesso tem períodos ruins e tua obrigação é simplesmente manter a empresa viva, porque as coisas viram. Tudo vira. É só não morrer e não desistir. Então, não morra e não desista. Obrigado, Martin. Mudando um pouquinho agora, Juan, não falando de erro, mas pensa no empreendedor que está sentado lá. Como é que ele pode melhorar? O que ele tem que fazer? O que ele pode fazer para ajudar o investidor a não incorrer nesses erros? Quer dizer, como é que ele tem que se preparar para receber vocês como investidores de longo prazo? Bom, eu acho que, outra vez, voltando um pouco para aquele alinhamento de visão. A primeira coisa que o empreendedor tem que ser, quando busca ou quando procura um potencial investidor, é ser muito transparente no que ele quer. Eu acho que isso é fundamental. Se ele simplesmente está querendo vender um negócio, se ele realmente está querendo um parceiro e está disposto a receber mudanças que são necessárias dentro de qualquer tese de investimento. Então, eu acho que essa é a principal coisa. Já dentro, uma vez você faz o investimento e entra dentro disso, acho que tem uma responsabilidade mútua, tanto do investidor como do empreendedor, de desenvolver esse relacionamento e de aprender a trabalhar juntos. Eu lembro que um dos primeiros investimentos que a gente fez, Scalina, que é uma empresa de moda feminina íntima, tem 3 fábricas, uma das fábricas em Itabuna. E o fundador é um trator de trabalho, é uma pessoa completamente workaholic, que montou absolutamente tudo desde o início. Ele já tem 65 anos, mas ele tem, obviamente, muito mais energia do que eu tenho, por exemplo. E eu sentia que ele não me respeitava, eu sentia que ele me achava um executivo de um fundo internacional, que, aliás, para ele, Carlyle e Goldman Sachs é a mesma coisa, é um banco de investimento, qualquer um. Então, ele não enxergava que a gente poderia agregar valor dentro disso. E então, eu terminei ganhando o respeito dele de uma forma que eu não imaginava que ia ganhar o respeito dele. Porque eu tentava mostrar aí todo o nosso conhecimento, nosso know-how, todo o poder do Carlyle no mundo, coisas sofisticadas, mas nada disso realmente movia o coração dele. O que moveu o coração foi uma viagem que eu e ele fizemos para Itabuna, onde tudo deu errado. Nossa viagem, o voo atrasou, a gente tinha que chegar 10 da noite em Itabuna e terminamos chegando 3 da manhã, completamente acabados de um hotel que, de propósito, era o pior hotel da cidade que ele tinha marcado. Eu estava vestido assim, em Itabuna, obviamente era o palhaço da cidade, né? E quando chegamos lá às 3 da manhã, completamente acabado, eu falo, bom, Ronaldo, que chama ele, qual é o plano para amanhã? Ela fala, não, então às 5 da manhã a gente sai daqui. Eu falei, não, mas tá de brincadeira. Não, 5 da manhã, se você quiser você fica, mas eu vou. Então, não dormir, ir com ele junto, 5 da manhã, e ficar o dia inteiro na fábrica, de uma máquina para outra, respeitando, olhando, não foi conhecimento, foi realmente ele ver que a gente estava interessado no que ele fazia. E trabalho, é mais uma questão de perspiração que inspiração, que eu ganhei o respeito dele. E depois disso, a coisa foi bastante mais fácil. Muito obrigado. Obrigado a todos. Chegamos ao final aqui do painel. Queria agradecer a todos.